Olá, estamos aqui mais uma vez com os nossos aulões, os aulões do professor Luiz Carlos Noronha, que ocorre todos os domingos às 21 horas aqui na telinha da TV União, ok? Você perdeu as aulas passadas, quer assistir mais aulas, se preparando aí para concurso, para o Enem, acesse o nosso blog, o blog do professor Luiz Carlos Noronha, está o endereço, você tem mais de 800 aulas lá gratuitas de todas as disciplinas, ok? Tem lá português, redação, biologia, matemática, com alguns dos melhores professores aqui da cidade do Natal. Hoje a aula será comigo, a aula será de física comigo, professor Luiz Carlos, e nós vamos falar sobre a parte de termometria, aquela parte de escala termométrica, de temperaturas, ok? Então vamos iniciar aí, acompanha aí na telinha, ó. Nós temos aí, sim, tem o zap aí do professor, ó, 9653-1966, 9653-1966, você manda aí seu nome e a gente fica enviando dicas, questões resolvidas, né? Vídeos, experimentos para vocês, ok? Faz uns 3 anos aí que a gente tem essa conexão com os alunos, além do material. O aluno quer receber o material dessa aula ou da aula que vai anteceder a próxima semana, ou a aula que perdeu, manda um oi que a gente manda o material dessa aula todinha para vocês aí, ok? Blog do professor Luiz Carlos, 9653-1966. Vamos lá. Então vamos hoje falar sobre termômetro, sobre escala termométrica e lógico um pouco sobre termômetro também. Então olha aí, nós temos as principais escalas, Kelvin, Celsius e Fahrenheit, né? Celsius e Fahrenheit é representado por grau Celsius, grau Fahrenheit, e a Kelvin é só representado pela letra K, ok? Lembrando que o ponto de fusão, em que a água se congela, né, a nível do mar, a pressão de 1 atm, na escala Kelvin, o ponto de fusão da água é 273, aí a gente colocou aí 0,15, né, mas a gente usa mais 273. Na escala Celsius, o ponto de fusão da água lá é 0 graus Celsius, tá? E na escala Fahrenheit, a temperatura de fusão é 32 graus Celsius. É sempre bom a gente ter essas 3 temperaturas na mente, ok? Então, ponto de fusão, o chamado ponto de gelo, na Kelvin é 273, na água é 0 graus Celsius e na Fahrenheit é 32 graus Fahrenheit. Já o ponto de ebulição, na Celsius eu sei que é 100 graus Celsius, né? Na Kelvin é 373 e na Fahrenheit é 212, ok? Então é bom a gente já começar memorizando o ponto de fusão da água e o ponto de ebulição da água e essas temperaturas nos termômetros, lógico, na pressão aí de 1 atm, ok? A gente sabe que em altitude é para cá, para cá, para cá. Em países mais altos, a altitude, a pressão lá diminui, não é 1 atm, e a água ferve a menos de 100 graus Celsius, ok? Quando a gente fala que a água entra em ebulição a 100 graus Celsius, a gente está considerando a nível do mar com a pressão de 1 atm. Então, a Celsius vai de 0 a 100, a Fahrenheit de 32 a 212, é bom a gente memorizar esses números, faz parte do processo para o concurso, né? E na Kelvin vai de 273 a 373. Está aí um termômetrozinho, né? Ele marca aí a temperatura, esse aí está funcionando através da dilatação aí, quando a temperatura aquece esse líquido vermelho que está aqui, o termômetro ele se dilata e assim diz a nova temperatura, ok? Vamos lá. Então, primeira questãozinha, vamos fazer umas questões teóricas, depois a gente faz de cálculo. Se 2 corpos estão em equilíbrio térmico entre si, então, ora pessoal, quando eles estão em equilíbrio térmico, significa que a temperatura do corpo A é igual à temperatura do corpo B. Significa que suas temperaturas têm o mesmo valor, ok? Então, na termodinâmica, a gente vai falar novamente isso sobre a lei zero da termodinâmica. Para cá, para cá, para cá. Lá na termodinâmica a gente vai explicar se um corpo A está em equilíbrio térmico com o corpo B e se o corpo A está em equilíbrio térmico com o corpo C, pela lei, a lei zero da termodinâmica, B e C também estão
em equilíbrio térmico, ok? Então, equilíbrio térmico, dois corpos estão em equilíbrio térmico quando eles estão à mesma temperatura, tá? Cuidado, se você abre uma geladeira de manhã, logo cedo, todos os corpos que estão lá estão à mesma temperatura, mas às vezes você pega numa jarra de suco metálica, dá a impressão que a temperatura está mais baixa. Não está. Como os corpos estão lá, passou a noite toda lá na geladeira, eles estão à mesma temperatura. A diferença que você sente é devido à propagação do seu calor, né, ou do calor que vai aparecer, né, entre você e a diferença de temperatura entre sua e a jarra metálica de suco que está lá na geladeira. Essa diferença de temperatura surge um calor, e esse calor passa mais rápido quando você pega numa superfície metálica. Por isso você pensa que ela está na temperatura menor, mas não está, vai estar a mesma temperatura dos outros objetos que estão dentro da geladeira, tá? A diferença aí é a condutividade térmica do metal, que é maior, e flui o calor mais rápido, você tem a impressão que ele está na temperatura menor, mas vai estar a mesma temperatura, ok? Então, voltando à questãozinha, fechando. Se dois corpos estão em equilíbrio térmico entre si, então suas temperaturas têm o mesmo valor. A temperatura do corpo A será igual à temperatura do corpo B, atingiu o equilíbrio térmico, e aí não vai mais ter calor, o calor cessa. Calor é uma forma de energia que só existe quando os corpos têm temperaturas diferentes. Se eles atingiram o equilíbrio térmico, mesma temperatura, o calor é zero, ok? Vamos para outra questãozinha teórica, daqui a pouco a gente faz de cálculo. Para se avaliar a temperatura de um corpo, pode-se utilizar, letra A variação do comprimento de uma barra. Pode sim. Por quê? Porque o comprimento de uma barra, quando a temperatura varia, ela se dilata, ou aumenta ou ela há uma contração. Então, como ela se dilata, ela pode ser usada para medir uma temperatura, porque ela vai sofrer variação de tamanho com a mudança de temperatura, então ela vai indicar valores diferentes, pode ser usado sim, tá? para avaliar a temperatura de um corpo. A variação do volume de um líquido também, quando a gente muda a temperatura, quando eu aqueço um líquido, ele chega a transborda, então ele se dilata. Então, se há uma variação, se ele varia, o volume do líquido varia com a temperatura, tá certo? Então, eu posso utilizar um volume de um líquido. A variação da pressão de um gás, existe o termômetro aí, né? A pressão, tá certo? Então, se você aumenta a temperatura, por exemplo, aumenta a pressão, então há um deslocamento, então você pode usar a pressão para medir a temperatura de um corpo, pode ter termômetro aí feito a pressão, tá certo? A variação da resistência elétrica. Ora, a gente aprende em eletricidade que quando a temperatura aumenta, a resistência elétrica varia, então há uma variação, então eu posso avaliar a temperatura utilizando a variação da resistência elétrica também. Então, resposta à letra E. Como o comprimento, o volume, a pressão e a resistência, elas variam com a temperatura, eu posso construir termômetro com esses material que nós citamos aí, com essas grandezas aí, tá certo? Comprimento, volume, pressão e a resistência, ok? Todas elas servem para utilizar para medir a temperatura de um corpo e pode ser feito aí com a parte do termômetro. Depois você pode pegar aí na internet e dar uma lidinha aí nessa parte de termômetro. Aqui a gente está ao vivo, nós vamos passar para questões, daqui a pouco, questões de cálculo. Aqui só lembrando mais uma vez, as três escalas mais usadas, Celsius, Fahrenheit e Kelvin. Lembre-se que a Celsius vai de 0 a 100, a Fahrenheit é bom memorizar isso, vai de 32 a 212, e a Kelvin vai de 273 a 373, ok? Daqui a pouco a gente fala mais um pouco sobre essas escalas e vamos fazer exercício. Olha só, o ponto de gelo é um estado térmico no qual qualquer material está no estado sólido. Não, eu posso ter aí um gás e a temperatura baixa e ele está lá no estado gasoso, tá certo? Eu sei que a água a 0 graus Celsius, tá? Se ela vem do gelo e atinge 0 graus Celsius, a água continua sólida. Se ela vem do contrário, se a água de um lago está líquido e atinge 0 graus Celsius, ela continua líquido. Depois, se ela continuar absorvendo lá
a temperatura menor lá do ambiente, ela vai se tornando gelo. Então, a 0 graus Celsius, tá certo? Eu posso ter, por exemplo, a água só no estado líquido. Quando um lago começa lá no inverno a congelar, estava 10 graus Celsius, 5 graus Celsius, chega a 0 graus Celsius, eu vou ter a água a 0 graus Celsius. Então, o ponto de gelo é um estado térmico no qual, vamos voltar aqui, ó, está aí a resposta. O ponto de gelo, a gente considera que a temperatura é 0 graus Celsius, 32 graus Fahrenheit ou 273 kelvins. Isso é que chama-se o ponto de gelo, tá certo? No termômetro, ela pode ser qualquer substância, pode estar no estado sólido, a 0 graus Celsius, eu posso ter substância no estado líquido e posso ter substância no estado gasoso. Então, quando ele diz, ó, o ponto de gelo é... Então, na hora que ele falou aí, ponto de gelo, o que é que eu vou fazer? Ponto de gelo me lembra o termômetro, se for na Fahrenheit, ele marca 32 graus Celsius, é a resposta mais correta, tá certo? Ele diz, no ponto de gelo, qualquer material está no estado sólido? Não. O ar continua no estado gasoso, tá certo? A água, se vem do líquido e vai se tornando sólido, antes de se tornar sólido, ela fica a 0 graus Celsius no estado líquido, ok? Então, correto aí o ponto de gelo, um termômetro Fahrenheit marca 32 graus. Se fosse um Kelvin, no ponto de gelo, um termômetro na escala Kelvin marca 273. E se for na Celsius, marca 0 grau. Lembre-se desses valores. Ponto de gelo, escala Celsius, 0. Fahrenheit, 32. Kelvin, 273. Se falar no ponto de vapor, no ponto de ebulição, tá? A Celsius marca 100, a Fahrenheit marca 212 e a Kelvin marca 373. Vamos ver aqui a relação entre as escalas para a gente fazer exercício, né? Isso a gente pode mostrar em sala de aula, mas para ganhar tempo, você aprende em sala de aula que a relação, a temperatura Celsius sobre 5 está para Fahrenheit menos 32 sobre 9, ok? Isso é uma regra direta, aí, grandezas diretamente proporcionais. A gente chega a essa formulazinha que aqui está, ó. A temperatura na escala Celsius dividido por 5 é igual à temperatura na Fahrenheit menos 32 sobre 9. E essa de Celsius e Kelvin, todo mundo sabe, se você tem 0 graus Celsius, é só somar com 273, você vai ter 273 Kelvin. Então, se eu estou em Celsius e quero achar a temperatura em Kelvin, é só somar com 273. A gente usa isso muito em estudo dos gases, tá? No nosso blog tem aulas aí de estudo dos gases e você também pode olhar aí, aqui mesmo no nosso blog ou na internet e lembrar essa parte de estudo dos gases, que a temperatura vem em Celsius, eu tenho que somar com 273 para ir para Kelvin, ok? Então, se eu tenho, por exemplo, 27 graus Celsius, e quero ir para Kelvin, é só pegar 27 e somar com 273, vai dar 300. Então, dessa forma, eu passei de Celsius para Kelvin, ok? Então, vamos ver exercício aí. Deixa eu apagar isso aqui, para a gente fazer um exercíciozinho sobre a aplicação dessas duas fórmulas. Então, lembrando aqui, ó, deixa eu só apagar, vocês viram isso em sala de aula, a relação entre a escala Celsius e Fahrenheit é essa, Celsius sobre 5 igual a Fahrenheit menos 32 sobre 9, e se você tem uma temperatura em Celsius, soma com 273 e você vai para Kelvin. Vamos ver aplicações. Calcula o valor de 40 graus Celsius na escala Kelvin, na escala Fahrenheit. Então vamos lá, ele deu a temperatura na escala Celsius e quer na Kelvin Fahrenheit. Vamos primeiro achar na Fahrenheit, ok? Então, qual é a fórmula da Fahrenheit? Nós vimos, é C sobre 5 igual a F menos 32 sobre 9. Então, se eu quero 40 graus na escala Celsius, corresponde quanto na Fahrenheit? Eu venho aqui no lugar de C e coloco quanto? 40. Então, vai ficar, tá aí, ó. Aqui, ó, 40, no lugar de C eu vou botar 40, que ele mandou botar 40. 40 dividido por 5 igual a F menos 32 sobre 9. Então, 40 dividido por 5 dá 8, o 9 passa para lá, né? Então fica 8 vezes 9, ok? Aí é só você fazer as continhas. É só fazer as continhas. Então, nós vamos... Pronto, chegou aí. Então, 8 vezes 9, 72, né?
Aí está menos 32, passa para lá mais 32, vai dar 104 Celsius. Fahrenheit, perdão. Então, ó, ele perguntou, 40 graus Celsius corresponde a quantos Fahrenheit? Aí eu fui na fórmula, Celsius sobre 5, como eu botei lá em cima, é F menos 32 sobre 9. No lugar de C eu botei quanto? 40 que ele mandou e fiz as contas e achei a temperatura em F 104, ok? Então, vou apagar aí, é bem facilzinho aí, é só memorizar essa fórmula, faz parte aí para concurso, para tudo, né? Então, 40 graus Celsius corresponde a quantos Fahrenheit? Coloquei a fórmula aí, no lugar de Celsius botei 40, como eu expliquei, o 40 dividido por 5 dá 8, o 9 estava dividindo, vem para cá multiplicando, o 9 passou multiplicando, e eu fiz as continhas, e no final, menos 32 passou mais 32, no final deu 104, ok? Então, pessoal, vamos agora fazer a mesma questão, só que ele quer aí, ó, para Kelvin, ó, acompanha aí, ó, para Kelvin na telinha, de Celsius para Kelvin. Ora, a gente viu que Kelvin, né, é C mais 273. Olha o que foi que aconteceu. Ele disse, só apagar aqui, Kelvin, a conversão da escala Celsius para Kelvin é essa. Kelvin é igual a C mais 273. Ele perguntou, 40 graus Celsius, então no lugar de C eu vou botar quanto? 40. Aí ele perguntou, vai dar quantos Kelvin? Então é só no lugar de C botar 40. Aí foi o que eu fiz aqui, ó. A temperatura na Kelvin vai ser 40 mais 273, 303 Kelvin, ok? Então vamos para outra questão. Aí foi rapidinho, só para a gente revisar. Vai para cá, para cá, para cá. Pessoal, lembrando, vai aparecer o zap do professor, ó. Você que quer pegar o material dessa aula, tá certo? Se você não pegou ainda, quem já está aí no zap do professor é 96531966. Você digita, salva na agenda do seu celular, coloca, dá um oi para mim com o seu nome, que eu sei que você quer receber o material dessas aulas, para acompanhar já com antecedência, ok? Então, da próxima semana, a próxima aula, a gente já manda para você na sexta, no sábado, quando for no domingo você já assiste e acompanha pelo material. E também experimentos, dicas, hoje a gente vai passar aí alguns vídeos também aí do lado do zap, que a gente coloca aí para vocês, tá certo? Dicas do Enem, então acesse aí o zap do professor, receba esse material todo resolvido, tá certo? Todas as aulas até o final do ano, a gente encaminha para o seu celular e você acompanha. Também você pode baixar o aplicativo da TV União, né? Os alunos que estão assistindo aí pela internet, do computador, ou quem está assistindo pela TV a cabo, pode baixar o aplicativo da União Play e assiste também pelo celular, ok? Vamos para mais uma questãozinha aí. Vai lá, Jonathan, põe aí na telinha. Um estudante de física verificou que a temperatura, e houve só um errinho, é junto, né? Faz parte. Um estudante de física verificou que a temperatura do seu experimento variou de 10 graus Celsius. Qual seria a variação de temperatura se ele utilizasse um termômetro graduado na escala Fahrenheit? O que é que ocorre aí, ó? Um estudante de física verificou que a temperatura do seu experimento variou de 10 graus Celsius. Então, houve uma variação. A gente aprende que variação, na linguagem matemática, a gente representa por delta. Então, a variação ΔC foi de 10 graus Celsius. Ele quer saber a variação na Fahrenheit. O que é que os alunos erram? Porque ele quer pegar essa variação e substituir na fórmula, que a gente viu há pouco tempo. Qual é a fórmula? Vou fazer aqui pequenininho. C sobre 5 é F menos 32 sobre 9. Tá? E ele vai, no lugar de C, coloca 10, como a gente fez há pouco tempo. 40 graus Celsius corresponde a quanto Fahrenheit? No lugar de C eu botei 40. Aí ele agora quer e coloca 10 no lugar de C. Aí faz as contas, acerta e joga lá na resposta. Só que ele errou, porque aqui, ó, C é indicação, é a temperatura. Aqui ele falou, ó, variou de 10 graus Celsius, variação, ΔC. Então, na fórmula não é variação, na fórmula é C, é indicação. Eu não posso botar 10 ali. Na outra eu botei 40 no lugar de C, porque era uma temperatura de 40 graus Celsius. Aí no lugar de C eu botei 40. Se aqui fosse uma temperatura de 10 graus Celsius,
Eu poderia botar 10 no lugar de C. Só que ele botou aí, ó, o quê? Ele botou variação. Então, não posso botar, quando é variação, eu não posso utilizar aquelas relações que a gente viu entre as escalas. Então, toda vez que vier variação, eu tenho que usar isso daqui, é diferente. Como é que se chega a isso daí? Aí você faz, quem quiser saber, é só fazer isso aqui, ó. Eu faço até assim, ó. A Celsius vai de 0 a 100. Então, a variação da Celsius são 100 divisões. A Fahrenheit vai de 32 a 212. Se você diminuir 212 de 32, você vai ver que a Fahrenheit vai variar 180. Então, essa fórmula aqui vem disso. Se você quiser, nem usa essa fórmula aqui, faz só uma regra de 3. Como? Assim, ó. A Celsius vai de 0 a 100, variou 100, tá? A Fahrenheit vai de 32 a 212, variou 180. Aí você faz a pergunta, ele perguntou, uma variação de 10 graus Celsius vai corresponder que variação na Fahrenheit? Y. Aí você faz essa regra de 3. 100 vezes Y igual a 180 vezes 10. Aí você acha o valor da variação da Fahrenheit, o Y, ok? Ou então substituir nessa fórmula aqui em cima. No lugar de Celsius aqui, ó, coloca 10, tá certo? Então você tem duas maneiras de fazer quando vem variação, tá? Ele perguntou, uma variação de 10 graus Celsius, então eu venho aqui nessa fórmula, onde tiver Celsius eu coloco 10. Vai daqui variação na Fahrenheit, aí eu vou, substituo aqui na fórmula e vou achar o ΔF. Fica 5 ΔF igual a 10 vezes 9, ok? Então vai ficar aí 90 dividido por 5, que vai dar 18. Essa é uma maneira. Se você não quiser fazer por... Cadê? Se você não quiser fazer por essa fórmula e esquecer, aí você esquece essa fórmula, só não pode aplicar aquela, ó, C sobre 5 igual a F menos 32 sobre 9. Porque essa aqui eu só posso aplicar se a temperatura fosse 10, mas ele não disse temperatura, ele disse variação. Então, não posso botar no lugar de C 10. Se eu botar aqui, eu vou dar errado, porque ele falou variação, e essa relação entre as escalas só pode ser se for a temperatura mesmo, ok? Então, não posso usar essas relações. A relação que eu uso é essa daqui, ó. A relação que eu uso é essa daqui, ok? Celsius sobre 5 igual a F sobre 9. Se você esquecer, faz como eu disse. A Celsius vai de 0 a 100, ela varia 100. A Fahrenheit vai de 32 a 212, ela varia 180. Aí você faz a pergunta. A Celsius variou 10, que ele disse que variou 10. Então, a Fahrenheit vai variar Y. Aí você faz essa regra de 3 e encontra o Y aí, que vai dar a mesma coisa, os 18. Ok? Então, você tem duas maneiras. Vamos para mais uma questão e vamos aplicar isso aí que a gente viu. Ó, o verão de 1994, questão lá do ITA, foi particularmente quente nos Estados Unidos da América. A diferença, ó, mais uma vez, já é delta. Ó. Eu não posso aplicar lá na fórmula direto. A diferença entre a máxima temperatura do verão e a mínima do inverno foi de 60 graus Celsius. Então, ele deu a variação. Se ele deu a variação, eu não posso aplicar na formulazinha. Ó. Eu não posso ir lá na conversão de escala. C sobre 5F menos 32 sobre 9. Eu não posso ir nessa escala. Eu só podia ir nessa transformação se ele dissesse assim, ó, 60 graus Celsius corresponde a que temperatura na Fahrenheit? Aí eu ia na relação aqui. Mas ele botou a diferença. Quando ele botou a diferença, nós já explicamos aqui, eu não posso aplicar, então vou apagar, eu não posso aplicar aqui nessa fórmula, ok? Eu não posso aplicar aqui nessa fórmula, está aqui. Ó. Se eu for aqui para essa fórmula, eu vou aplicar errado, ok? Então, vamos resolver esse probleminha. A gente já viu que eu não posso aplicar nas relações entre escala, porque ele falou em diferença.
Como ele falou em diferença, eu vou aplicar a regra de 3. Qual é a regra de 3? A Celsius está aqui, ó. A Celsius vai de 0 a 100. Então, enquanto a Celsius variou 100, está aqui, eu botei, ó. A Fahrenheit varia quanto? 180, porque nós vimos que ela vai, a Fahrenheit, ela vai de 32 a 212. De 32 a 212 dá 180. Então, enquanto a Celsius varia 100, a Fahrenheit varia 180. Ele perguntou o quê? Ó? A diferença entre a máxima temperatura do verão e a mínima do inverno, ou seja, foi 60 graus Celsius, então ΔC foi 60. Então eu vou aqui, onde tiver ΔC, coloco 60 e vou achar o valor de Y. Vai dar 108 graus na escala Fahrenheit, ok? Então cuidado, quando for variação de temperatura, eu tenho que aplicar a regra de 3, eu não posso usar aquela relação, ok? Então, ó, essa relação aqui, C sobre 5 igual a F menos 32 sobre 9, que vocês viram em sala de aula, eu só posso usar se vier uma temperatura de 60 graus Celsius. Aí eu uso essa fórmula aí e vou ver quanto é a temperatura na Fahrenheit. Mas se vier uma variação de 60 graus Celsius, se vier uma variação, não pode utilizar essa fórmula, eu tenho que fazer como está aí de novo, novamente, uma regra de 3, porque variação, a Celsius varia de 0 a 100, então ela varia a 100, e a Fahrenheit varia de 32 a 212, então ela varia a 180. Então 100 está para 180, assim como a variação de 60 vai estar para Y. Aí faço a regra de 3, 100 vezes Y, igual a 60 vezes 180 e acho em Fahrenheit, ok? Já fizemos duas maneiras que pode cair escala termométrica aí no Enem e vamos ver mais uma terceira maneira aí possível. Vamos aqui para mais uma questão de escala, olha só. Uma escala termométrica adota os valores menos 10 para ponto de gelo e 240 para ponto de vapor. Qual a indicação que na escala E corresponde a 30 graus Celsius? Então ele inventou um termômetro. Ele disse que um termômetro adota para ponto de gelo menos 10 e para ponto de vapor ou de ebulição 240. Aí ele pergunta, esse termômetro, quando a Celsius for 30 graus Celsius, a temperatura em E vai ser quanto? Lembre-se que o Celsius vai de 0 a 100, ok? E esse E ele deu, eu não sei quanto é, ele vai dar, ele inventou uma, vai de menos 10 a 240. Então eu vou ter que achar a relação entre essas duas escalas. Como é que a gente acha a relação entre essas duas escalas? Aí eu fiz aí no cantinho, ó. A Celsius vai de 0 a 100, está aqui a Celsius, de 0 a 100. A E, ele colocou, vai de menos 10 a 240. Só que nós sabemos que elas são proporcionais, ou seja, 100 menos 0, está aqui, ó, está para, ou seja, o de cima menos o de baixo, 100 menos 0, está para o do meio, 30 menos 0, assim como o de cima lá no E, que é 240, para o de baixo, menos 10, está para o do meio, x menos o de baixo. Então é assim que a gente faz para chegar numa relação entre duas escalas que eu não conheço. Então, repetindo, a Celsius vai de 0 a 100. A Celsius vai de 0 a 100. Então, eu vou fazer o de cima menos o de baixo, 100 menos 0, está para o do meio, que ele disse 30 graus Celsius, então 30 menos 0, assim como o de cima da escala E, que é 240, menos o de baixo, menos 10, porque o de baixo é menos 10, está para o do meio, que é o que eu quero saber, x menos 10, ok? Então 100 menos 0 dá 100, 30 menos 0 dá 30, 240 menos 10 com menos 10, menos por menos dá mais, então fica 240 mais 10, 250, e aqui fica x menos 10, menos 10, menos por menos dá mais, fica x mais 10. Então, eu vou fazer a continha e vou achar aí esse valor de x, ok? Então, vou cortar logo aqui os zeros, né? Tá certo? Eu tenho aqui, ó, 100 aqui, ó, corto um zero aqui, né, com de 30,
Então, vai ficar 10 sobre 3, 10 sobre 3, igual, só voltando lá, a 250 sobre x mais 10. Então, vou fazer as continhas aí. Vai ficar 10 que multiplica x mais 10, igual a 3 que multiplica 250. Ok? Posso passar o 10 lá dividindo, beleza? Aí vai dar 250 dividindo por 10 vai dar 25. Então vai ficar x mais 10 igual, você faz como quiser aí a matemática, tá? 3 vezes 25 e vai dar 75. Aí vai passar, tá mais 10, vai para lá menos 10, a resposta vai dar 65, ok? Então, pessoal, essa é a relação que a gente faz quando eu tenho a escala Celsius com uma que eu não conheço, ou X, qualquer letra lá que ele chamou, ok? Você vai fazer a relação de proporcionalidade entre as escalas, beleza? Deixa eu só apagar aqui. Alguém pode dizer, professor, por que eu não usei aquela fórmula, ó, C sobre 5 igual a F menos 32 sobre 9? Porque essa aqui é a relação entre Celsius e Fahrenheit. Celsius é 30 graus, se eu substituo C por 30, eu ia ver quanto equivale na Fahrenheit. Então, só podia usar essa fórmula se fosse a Fahrenheit. Mas ele perguntou na escala E. Aí eu não posso usar. E por que não usou a da Kelvin, C igual a K menos 273? Por que eu não botei C igual a 30? Porque se eu coloco aqui C igual a 30, eu ia achar a temperatura na escala Kelvin. Ah, mas ele quer numa escala E. Eu não sei qual a relação entre a escala E, então eu tenho que achar. O que é que eu sei? Deixa eu só apagar aqui. O que é que eu sei? Eu sei que ele disse que a escala E vai de menos 10 a 240. Então, vou fazer uma comparação com a Celsius, que vai de 0 a 100. A Celsius eu sei que vai de 0 a 100. A E, ele disse que vai de menos 10 a 240. Então, vou fazer uma razão aí de proporção, já que elas são diretamente proporcionais. Todas as escalas vão variar linearmente, tá? Então, eu vou fazer o quê, ó? Para achar a relação entre a escala Celsius e E, que eu não sei. Se fosse uma escala F lá, que fosse de 10 a 70, eu ia fazer do mesmo jeito que estou fazendo essa daqui. Como é que eu faço para achar a relação entre duas escalas que eu não conheço? Era o único tipo de exercício que estava faltando na aula de hoje. Então, eu vou fazer o de cima menos o de baixo, ó. O de cima na Celsius é 100, menos o de baixo 0. Então, está aqui, ó, 100 menos 0. E está para o que eu quero, 30 menos 0. Assim como, aí vou fazer lá de cima, ó, 240 para a escala E, aqui é para a escala E. O de cima menos o de baixo, 240 menos o de baixo, que é menos 10, sobre x menos menos 10. Então, vou fazer simplesmente essa regra de 3 aí, ok? Então, pessoal, quando vem duas escalas que eu não conheço, eu vou ter que fazer assim, tá? Esse menos esse, 100 menos 0, está para 30 menos 0, 30 menos 0, assim como x menos, a mesma coisa, né? Assim como 240 menos 10 está para x menos menos 10. E faço operações matemáticas. Isso poderia vir também assim, ó, um gráfico, ó. Poderia vir um gráfico. Escala H com escala Z. Aí tem aqui, ó, 20 e 30, por exemplo, e 60, 20 e 30, e 60 e 40, por exemplo. Aí eu ia achar, como é que eu acho a relação entre as duas escalas? Eu ia botar a escala Z, escala H, ia botar Z é 20, em cima é 40, H é 30, em cima é 60, ia fazer a mesma coisa que eu fiz lá no outro. O que é que eu ia fazer? Z 40 menos 20 está para Z menos 20, assim como H menos 30 e está para 60 menos 30. Ia fazer essa mesma relação que está aqui. Essa mesma relação que você vê aqui, ó, tá? Então, se viesse no gráfico, eu ia fazer essa mesma relação aí, quando eu não conheço as escalas. Agora, se for Celsius e Fahrenheit, eu já conheço Celsius e Kelvin,
eu também já conheço, então eu uso aquelas relações que a gente viu no início da aula, ok?